Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ir contigo lá em Deuteronômio 28 e qual é o contexto, né? É bom a gente sempre entender o contexto, por isso que eu sempre gosto de explicar o contexto, porque teve um dia que eu estava editando, lembrei agora, editando vídeo, na cozinha do trabalho, né? Enquanto eu almoçava, eu estava ali fazendo as edições ali, né? Porque é diferente, já expliquei, né? No WhatsApp eu estava de pijama, ali ó, sentava ali, ficava à vontade, dava só, né, botava ali para gravar sem ter que segurar e ficava, falava, e Deus falava e tava tudo bem. Agora não, né? Demanda um pouco mais, eu tava editando. Aí uma amiga minha do trabalho perguntou: "Você tá editando aula?" Aí eu falei: de certa forma é aula. Por isso que eu gosto sempre de trazer o contexto para a gente entender o que está acontecendo. Isso ajuda muito a compreensão do texto. O contexto é muito importante, porque texto fora do contexto abre espaço para heresias. Então, a gente tem que sempre entender o que está acontecendo no cenário para entender o texto. O que a gente vai meditar hoje, está em Deuteronômio 28, é como se fosse um sinótico de Levítico 26, tá? Que Deus no meio do caminho, eu já expliquei isso também, a gente já falou sobre isso, agora não me lembro por onde, que Deus manda Moisés repetir tudo que ele já tinha falado pro pessoal. Escreve aí, escreve de novo. E aí Moisés vai e está fazendo isso agora, aqui no finalzinho da sua vida. A gente está em Deuteronômio 28, ele vai morrer ali em Deuteronômio 34, então está bem pertinho dele morrer. Então ele está repetindo para o povo sobre as leis e ele fala basicamente do código Deuteronômio, que é basicamente obedeceu, bênção, desobedeceu, maldição. É basicamente isso. E a gente vai ler aqui sobre, no comecinho de Deuteronômio 28, vai falar sobre as bênçãos que vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que não só creem, mas como obedecem e praticam o que Deus ordena. E a partir do versículo 15, vai falar sobre as maldições. E é o que a gente vai ler hoje para a gente mais uma vez falar sobre o meu assunto preferido dentro da palavra, que é essa questão do código Deuteronômio, da obediência e da desobediência, tá bom? Então vamos lá, Deuteronômio 28, a partir do 15, diz assim: "Vou dizer agora o que acontecerá se vocês não ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e não obedecerem diligentemente a todos os mandamentos e instruções que estão ouvindo hoje aqui. Todas essas maldições cairão sobre vocês. A maldição do Eterno na cidade, a maldição do Eterno no campo, a maldição do Eterno sobre a sua cesta de pão, a maldição do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes das suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a maldição do Eterno sobre a sua chegada e a maldição do Eterno sobre a sua saída. O Eterno enviará a maldição, confusão e oposição sobre tudo o que tentarem fazer, até que tenham sido destruídos e não reste nada de vocês. Tudo por causa do mal que fizeram e que levou vocês a me abandonarem." Glória a Deus ou misericórdia? Glória a Deus, né? Sabe por quê, glória a Deus? Porque essa palavra chegou para orientar a gente. Então, glória a Deus pela misericórdia dele manifesta nesse dia de hoje para a gente aprender, na verdade para a gente lembrar, porque a gente não é maluco, a gente já sabe, né? A gente já sabe que tem que obedecer, porque a Bíblia inteira fala de obediência. Se o tema central da Bíblia é Jesus e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, logo estamos falando de obediência de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Se você cumprir com o que está aqui, top. Se você não cumprir com o que está aqui, misericórdia. Mas vamos lá. O que esse texto ele está trazendo para o povo one more time? Porque Deus tem uma paciência que nem a paciência de Jó, não, porque não tem Jó nenhum paciente, não, tá? Lê direito o texto. Vai compara com os originais, vai vendo como ele tá pistola.
Ele tá chateado, ele só não peca, mas aborrecido ele tá. Então não é paciência de Jó, é paciência de Deus mesmo, porque Deus é paciente. Tudo isso que Moisés está falando com a galera aqui em Deuteronômio já foi dito lá em Levítico, tá? Mas é que, né, eles são complicados. Igual um pessoal que eu conheço, sei lá. E aí Deus vem mais uma vez dizendo para ele, gente, eu vou cuidar de vocês, eu vou andar com vocês, eu vou proteger vocês. Fica aqui quietinho, fica quieto aqui com o papai. Mas não, eles são desobedientes igual a gente. E não mudou. É tudo igual, mesma linhagem, desobediência, que é o que irrita Deus, porque é o pecado original. Por que vai acontecer isso tudo? Que Deus ruim, hein? Que Deus mau, ele diz que ama os outros, mas aqui, meu Deus do céu, maldição pra tudo quanto é lado, é chuva de maldição, isso aqui é show de maldição. Não. Aí é que tu te engana. Sabe por que não é Deus quem tá fazendo isso aqui? Porque no nosso Deus, e eu falei isso acho que ontem, nele não tem maldade nenhuma não, anteontem. É só bondade. Deus é bom, fim. O tempo todo? O tempo todo. Por isso que ele está orientando a gente aqui a obedecer. Nesse código Deuteronômio, que compila, se eu não me engano, de Deuteronômio 16 ao 26, né? Vem essa montoeira de lei, de coisa que você tem que fazer, que você tem que cumprir e que, cara, eu vou te falar, não tem como cumprir sozinho. Tem gente que acha que é autossuficiente. Não precisa ir para a igreja. Não, bobeira. Ouvir a palavra para quê? Não precisa. Sozinho não dá. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer a gente lembrar, para acender um alerta quando a gente está crente que está abafando e está em pecado. A gente precisa de relacionamento com Deus. Caso contrário, todas essas leis do Código Deuteronômio, não são 10, já falei, são 613 mandamentos, a gente não vai conseguir cumprir nenhum sozinho. Por quê? Porque a nossa raiz é perversa. E o que essas coisas, essas maldições não vêm da parte de Deus, porém permissão. Ele não manda a maldição. Você escolhe estar sob maldição. Ele não tira a mão de cima de você. Falei isso esses dias também. Você sai debaixo da mão dele. Quando você fala, não, eu consigo. Não, tá tranquilo. Pra mim, eu vou me dar bem. A gente nunca vai se dar bem. Mas tem um segredo, um mistério aí. Quanto mais a gente se distancia de Deus, mais a gente abre espaço para um grande truque que o inimigo de nossas almas faz. Paulo vai falar sobre isso aqui, ó, em 2 Coríntios 4:4. Ele diz o seguinte, ele vem falando, né, das boas novas, que nem todo mundo vai aceitar as boas novas. Por quê? Porque o Deus deste mundo, eu tô lendo 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não acreditam, para que eles não vejam a luz das boas novas. Ou seja, a pessoa está vivendo, olha lá fora, dá uma olhada. As pessoas estão vivendo igual na época de Noé. Vivendo, ó, passeando, comprando, se endividando, traindo, roubando. Tá tudo bem. Casando, dando-se em casamento, igualzinho na época de Noé. E a gente está todo dia aqui, né? No Sim Diário, gente, Jesus está voltando. Então, a palavra está dizendo aqui para a gente obedecer, para a gente se arrepender, vamos, né? Mas, pessoal, por que eles estão assim, ó? Parece que estão um bando de zumbi, parece que as pessoas estão... Caramba, é incrível o truque que ele usa para enganar as pessoas. E as pessoas acham que é isso aí. Que, não, acabou, morreu. Não, a gente só se vive uma vez. Nada errado se te faz feliz, bobo. Olha quanta mentira. Aí, a palavra vem nos confirmando e olha que isso foi escrito, gente, há muito tempo. Mas Paulo já está ligado já, porque coisas espirituais você já sabe, se discernem espiritualmente. Paulo já entendeu. Quem é que cega o entendimento para não ver que está dando tudo errado? O inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo caído, pecaminoso, o príncipe deste mundo, que não é o Senhor Jesus, porque ele é o rei da glória, aleluia. Então, esse texto de Deuteronômio, ele vai trazendo um alinhamento. Gente, deixa eu dizer para vocês de novo aqui, se vocês obedecerem, se vocês desobedecerem, maldição. Então, aí o povo tá, amém, é verdade, isso aí.
dá um pouquinho de tempo, você vai passando, né? Daqui a pouco a gente vai chegando nos outros textos, que o povo continua desobedecendo e vem dessa época até os dias de hoje. O que esse devocional quer trazer pra gente? Ele quer nos orientar a não errar, mas dá para ser perfeito? Bem, a Bíblia diz que dá. E o próprio Senhor Jesus quem está falando. Lá no Novo Testamento a gente vai descobrir agora onde é que está, porque agora eu me esqueci. Mas Jesus fala isso. Espera aí que eu vou contar para tu. Eu falei que eu ia achar Mateus 5,48. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui eu vou ler o que o nosso parceiro Google trouxe para gente. É um convite de Jesus para a santidade e o amor incondicional, não uma exigência de perfeição humana imediata. No contexto grego, perfeito, teleios, significa completo, amadurecido ou ter atingido o objetivo de amar a todos. É uma exortação que incentiva os fiéis, os crentes, a buscarem o aprimoramento moral e a vivência do amor divino no dia a dia, dentro do cotidiano, que é o que Deus está orientando esse povo aqui, a aprender a viver junto, a compartilhar de uma sociedade. Por isso é tão importante essas regras. E as regras do mundo atual, elas são baseadas na Bíblia, você sabe, né? Não pode matar ninguém. Por que não pode matar? Quem falou que não pode matar? A Bíblia falou. Se você roubar, você vai ser preso. Quem falou que eu não posso roubar? A Bíblia que falou. Então o mundo diz que não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para Deus, mas as leis são baseadas nas leis de Deus, do Pentateuco. É verdade. Esse devocional chega para a gente hoje para nos mostrar que nós temos sim como viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Basta que nós façamos as melhores escolhas e a principal delas é obedecer. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que Deus tem um objetivo de fazer você viver bem nessa terra, de fazer você prosperar, de fazer você avançar e de preparar você, amadurecer você para estar com Ele numa eternidade. Não é para ser mal, para impedir você de viver seus prazeres, até porque os seus prazeres são efêmeros, tão efêmeros quanto esta vida aqui. Por isso Ele orienta hoje a gente de novo à obediência e não à desobediência. Deus nos ama e só quer o nosso bem, hoje e sempre. Também quero muito que você entenda que o objetivo do inimigo de nossas almas nem sempre é nos matar imediatamente. Às vezes é cegar o nosso entendimento para o que a palavra está dizendo. Ele só quer que basta que você não entenda. Não precisa muito não. Se você não entender, já está de bom tamanho. E hoje esse devocional chega aqui para ir contra essa armadilha do encardido que está tentando cegar o teu entendimento. Eu peço que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente para que você consiga entender que mais vale estar com Ele do que qualquer prazer do mundo. Deus, Ele sempre vai querer você perto, sempre quer a gente perto, e essas orientações nos levam para perto dele. Quando a gente começa a se afastar, a gente abre espaço para que o inimigo de nossas almas faça o que quer e bem entende com o nosso entendimento, cegando os nossos olhos e impedindo a gente de ver a verdade, que longe de Deus a gente não tem como. E por último, mas não menos importante, esse devocional é um convite de relacionamento. Mais uma vez, o Senhor quer que você esteja próximo, se relacionando, trocando, levando para Ele e recebendo dele. Por quê? Porque esse relacionamento é o que nos aprimora, nos amadurece e nos torna perfeitos diante dele, conseguindo assim fazer com tudo isso aqui que Ele tem nos ordenado, tanto no Pentateuco quanto no restante da Bíblia. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. E a única coisa ou pessoa que pode impedir desses planos se concretizarem sou eu e você. Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma semana, mais uma oportunidade de aprender e lembrar aquilo que o Senhor tenta nos orientar ao longo das nossas vidas. O quanto vale a pena obedecer a Ti, Senhor, e estar pautando as nossas vidas na Tua palavra. Obrigada.
Que em nome de Jesus o Senhor continue a falar conosco, nos orientar, nos permitir viver, Pai, o extraordinário diante de Ti, diante dos nossos cotidianos, do nosso dia a dia. Quando nós começarmos, Senhor, a praticar efetivamente a Tua palavra, nos ajuda, Senhor. Sabemos que sem Ti a gente não consegue. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa mente. Livra-nos de todo e qualquer mal e nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra. Sem Ti a gente não consegue. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se essa palavra falou o teu coração, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!